Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bom que você veio. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Creio que o Senhor tem algo ainda poderoso para nós nesse dia. Amém? Convido você que trouxe a sua Bíblia a abrir junto comigo lá em Lucas, capítulo de número 16, versículo 19 em diante. Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico, até que os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Abraão, porém, respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, e Lázaro coisas más. Agora, porém, ele é consolado e você atormentado. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os advirta, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse, se alguém entre os mortos for até eles, então eles se arrependerão. Abraão respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Feche teus olhos, não a sua Bíblia. Espírito Santo, sua palavra foi lida, Senhor, mas nós queremos, papai, neste momento, ter a revelação que vem do Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, abra, Senhor, os nossos olhos, para que assim nós possamos ver e enxergar. Abra também os nossos ouvidos, para que assim nós possamos ouvir e escutar aquilo que o Senhor queira estar falando conosco nesta manhã. Espírito Santo, abra o nosso entendimento espiritual, para que nós possamos verdadeiramente, Senhor, ouvir esta palavra e colocar ela em prática todos os dias da nossa vida. Oramos também para que o Senhor venha, assim como o Senhor, papai, permite que a semente seja plantada num solo fértil. Então que nesta manhã a sua palavra venha ser uma semente, que venha ser plantado em nossos corações, que é o solo fértil, e que nós possamos, papai, verdadeiramente cuidar, para que ela venha se germinar, crescer e dar muitos frutos. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Dê glória a Deus, igreja do Senhor.
uma parábola, como alguns dizem, outros atribuem apenas uma história. As pessoas acreditam que, às vezes, essa parábola entre o rico e o Lázaro nunca existiu. Não existiu esse fato. Mas é uma mensagem que tem muitas coisas para nos ensinar. E foi o próprio Jesus quem falou ela. Então, quando nós vamos meditar nela, nós precisamos compreender alguns contextos paralelamente para entender essa mensagem. O primeiro, na minha visão, é algo que fala sobre reino. É algo que nos ensina a superar algo que a maioria de nós ainda não conseguimos superar: o medo da morte. Aqui fica evidente o que existe após a morte. É muito claro a gente compreender. Mas, antes de tudo, nós precisamos entender quem era este rico, quem era este homem chamado Lázaro. Preste atenção numa coisa curiosa. Aqui nesta mensagem, nós vamos ouvir falar de dois personagens. Curiosamente, Jesus nunca mencionou o nome de um personagem, a não ser nesse texto. Se Deus chama aqui o mendigo de Lázaro, é porque ele conhecia ele. Porque você só chama alguém pelo nome se você conhece a pessoa. Tanto é que ele não fala o nome do rico, porque a palavra mesmo fala, nós mesmos vivemos pregando isso. Para ter uma vida com Deus é necessário ter intimidade. E você só chama alguém pelo nome quando você tem intimidade, você conhece a pessoa. Do contrário, você não chama ela pelo nome, você trata ela com outro tipo de fala, como por exemplo, amigo, irmão, mas você não refere o nome propriamente dito. Jesus aqui retrata o nome. O rico, claramente a gente vê, o texto ele fala de um homem preso aos bens materiais, aonde ele se torna insensível, egoísta, cego e surdo às necessidades dos semelhantes. Claramente este homem rico, ele não se importa com os outros. E fica muito mais evidente quando você pega e lê o versículo de número 9. Porque você precisa entender que esse texto ele não está solto, ele não é aleatório. Jesus ele começa falando no capítulo 16 de uma parábola do mordomo fiel, falando que nós precisamos ser fiel. Claramente esse homem rico não era fiel a Deus, o contrário do mendigo. No versículo 9 diz assim, ó: e eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Irmão, só tem uma forma de nós pegarmos e termos amigos numa vida eterna, é verdadeiramente termos aqui, é se importar com o outro, é você olhar para a pessoa que está do teu lado e você falar: olha, essa pessoa, ela precisa às vezes de um bom dia. Olha, o que está acontecendo com você? Como que você está? Só que o contrário também é verdadeiro. Inclusive ontem, no Resiliência, ficou muito evidente na ministração, que não é porque uma pessoa não te deu bom dia que você tem que parar de dar bom dia para ela. Porque no dia que você fazer isso, você é igualzinho a ela. Nós somos cristãos, irmãos. Cristão tem que aprender uma coisa: eu sou diferente, eu trato as pessoas diferente, eu falo com as pessoas diferente. A minha vida, ela tem Cristo dentro de mim, aonde eu preciso ser igual a Ele. Vamos ser transformados? Vamos ser mudados? Vamos. Mas começa com uma coisa que nós esquecemos: educação. Bom dia é questão de educação, irmãos. Cumprimentar uma pessoa é questão de educação.
Eu vejo que tem pessoas que ele abaixa a cabeça para não ser cumprimentado. E se baixar, eu vou cumprimentar igual, irmão. Porque eu não vou ser que nem ela, ou que nem ele. Precisamos sermos diferentes. Lázaro não é apenas alguém materialmente pobre. É um homem de fé, que apesar de uma vida adversa e sofredora, jamais perdeu a esperança em Deus. Aliás, sabe o que significa Lázaro? Em hebraico, o nome Lázaro significa: Deus é meu auxílio. Preste bem atenção. Deus é o meu auxílio. Deus é tudo o que eu preciso. Irmão, tem pessoas que falam que precisa disso, que precisa daquilo, mas na verdade tudo que ele precisa é de Deus. Sabe uma coisa que ontem foi explanado bastante sobre o amor, mas não foi falado. Amor não é Deus, mas Deus é amor. Qualquer pessoa de Deus, ela é amor. Ela não vai se tornar, ela já é. E é por isso que nós, pelo amor de Deus por nós, é que nós fomos curados, libertos. Aquele louvor, esse louvor que hoje nós louvamos, nós somos livres. É por causa dele, por causa desse amor. Nós estávamos condenados, e Deus envia seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda pessoa que é conhecida no reino dos céus, ela é chamada pelo nome. Agora, preste atenção o que a parábola vai dizer. Diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente na luxúria. Este homem fala de uma pessoa que ele vive apenas pela riqueza. E pessoas que andam e vivem apenas por riquezas, ele larga de ouvir os outros. Preste atenção que talvez você ainda nunca compreendeu isso. Deus sempre vai arrumar uma maneira para conversar com você, e é da forma que você não quer, ou você não espera. Aqui nessa parábola, Deus escolheu um mendigo para pregar o evangelho para o rico, mas ele nunca aceitou, porque ele via que ele era superior. Como que eu posso ouvir um mendigo? Como que eu posso ouvir alguém que é muito inferior à minha vida? Como que eu posso permitir um homem desse tipo sentar à minha mesa? O orgulho não permitiu que ele ouvisse a palavra de Deus. E aí continua. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Era uma pessoa ferida, uma pessoa que vivia na pobreza, mas era uma pessoa que estava cheio de Deus. Ô pastor, mas como que o senhor pode entender que ele é cheio de Deus? Simples, só é cheio de Deus quem Deus conhece. Porque a única maneira para você ter intimidade com alguém é você conviver com ele. E aqui é claro, ele estava cheio de Deus, tinha muitas coisas para falar para aquele homem, mas o dinheiro separou os dois. Preste atenção nisso aqui, ó. O dinheiro separava os dois, de forma que um não podia passar para o lado de lá e nem para o lado de cá, porque ele não permitia. Mas este homem vivia na porta, esperando uma oportunidade.
Sabe o que diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20? Diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei, cearei contigo, e a tua casa, você e a tua casa serão salvos. Mas precisa abrir a porta. Ele não abriu. E às vezes nós vivemos uma vida da forma que queremos, muitas vezes achando que servimos Deus, achamos que temos essa intimidade com Deus, mas olha o que vai acontecer. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Preste atenção, irmãos. Muitos de nós temos um medo de morrer. Parece que morreu, o mundo acabou. Parece que morreu, não tem uma vida após a morte. Mas que cristianismo que você tem ouvido? Se nós pregamos uma vida eterna, se a palavra do Senhor fala de uma vida eterna, e nós podemos, pelo menos em 2 pontos na Bíblia, ter convicção disso. A primeira, onde o próprio Jesus diz: e Lázaro morreu. E sabe quem que veio buscar eles? Os anjos do Senhor. Então todo aquele que é de Deus, irmãos, todo aquele que aqui verdadeiramente tem uma vida com Ele, quando morre, os anjos do Senhor vêm buscar ele na hora. Outro exemplo claro que tem na Bíblia, nós vemos lá no Velho Testamento, quando Moisés morre, e o diabo vem para pegar o corpo. Na hora o anjo do Senhor aparece e diz: o corpo do meu servo não, esse é meu. Irmãos, quando nós se aprofundamos naquilo ali, nós vemos que é o próprio Deus vindo buscar. Porque um anjo, ele é um mensageiro do Senhor. Um anjo é um ministro do Senhor, é aquele que serve ao Senhor. E se tem da parte de Deus uma ordem, ele vai cumprir, irmãos. É impossível um anjo não cumprir a ordem. Não tem como ele não cumprir. E isso está repleto na Bíblia, aonde Deus dá ordem aos anjos, e os anjos vão cumprir exatamente da forma que Ele assim ordenou. Mas preste atenção o que acontece com o rico. E morreu também o rico, e foi sepultado, enterrado, morto. Preste atenção que não fala que foi levado para o seio de Abraão. Tem uma coisa aqui que nós temos que aprender: o momento para fazer a obra é agora. Depois que morre, não tem como, irmãos. Você quer verdadeiramente servir a Deus? É agora. Não adianta depois ficar falando em volta de caixão de um e do outro. Ah, mas fulano era tão bom. Olha, mas fulano que Deus coloque num bom lugar. Não, irmão, Deus não vai colocar. Porque na verdade Deus já oportunizou. Basta vocês pegar e ver a história dos talentos. Deus deu 1 talento para um, 2 para outro e 5 para o outro. Só que Ele vai voltar e vai cobrar. Cadê os talentos que eu te dei? Por que que você enterrou? Por que que você não fez aquilo que eu te pedi? Servo mau e infiel, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. O momento é agora. E tem 1000 maneiras, ou inclusive acho que muito mais, de servir a Deus. Eu falo que tem pessoas que servem a Deus apenas com seu jeito de ser. São pessoas que exalam o cheiro de Cristo. São pessoas que verdadeiramente só de você olhar para ele, você sabe que a presença de Deus está manifesta naquele homem, naquela mulher.
E ele não é pregador, não é ministro, não é líder de nada, mas ele sempre prega a palavra de Deus, porque a vida dele é isso. Irmão, ser ministro de Deus é você falar sobre ele a todo tempo. Por exemplo, você está num lugar, não importa o que você foi fazer lá, teve a oportunidade, fala dele. Porque quanto mais você fala dele, mais você se enche dele, mais você vive para ele. E no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e toca na minha língua, para que me refrigere. Irmãos, aquele que não serve, aquele que não serviu ao Senhor, ele não vai ter um refrigério após a morte. Sabe quando você abre mão de viver a sua vida aqui e começa a viver uma vida de Cristo? Você vai sofrer perseguições, calúnias, pessoas às vezes vão falar de você, vão te defamar. Não se importe, pelo Evangelho. Não é quando você faz coisa errada. As pessoas têm que aprender uma coisa: quando você erra e alguém fala que você está errado, ou alguém chega e fala e seja muito duro com você, não tem nada de errado nisso. Na verdade você precisa ouvir mesmo. Agora, pelo Evangelho, você ouvir, você sofrer calúnias, perseguições, defamações, não tem nada de errado, está tudo certo. É o que a palavra nos ensina: perseguidos, mas nunca desanimados, irmãos. Irmão, tem tantas coisas que nós podemos pegar e fazer, mas tem uma coisa que nós nunca podemos fazer: é pensar em desistir. Nunca. O rico, ele não tem problema algum em ser rico. O grande problema é que ele se torna uma pessoa egocêntrica. Ele acha que ele é o centro de tudo. Ele acha que porque ele tem dinheiro, ele pode comprar. Ele acha que por ter dinheiro, ele pode falar o que pensa. Ele acha que por ter dinheiro, ele pode pegar aqui e fazer o que quiser. Ele acha que nunca vai ser preciso prestar conta. Mas acredite, vai ter que prestar conta. Enquanto Lázaro não tem problema em ser pobre financeiramente, problema é você ser pobre espiritual. Irmão, existe uma pobreza espiritual que ela mata a pessoa viva. Pessoas pobres espiritualmente vivem sempre se lamentando. Sempre ele fica falando: por que Deus quis assim para mim? É o vitimismo falado. Irmãos, Deus não quer pessoas se vitimizando. Deus quer pessoas verdadeiramente o glorificando. Por isso que não importa a situação, sempre dê glória a Deus. Está na prova, vai passando por ela. Irmãos, acredite, a vida ela é dinâmica, ela não é estática, ela não é algo parado. A vida sempre está andando. Sabe qual que é o problema? Quando você pega e para a sua vida. Ah, não tem jeito, eu não consigo, nada na minha vida dá certo. Irmão, não dá mesmo. É porque você não compreendeu uma coisa: a sua vida nunca vai dar certo. A sua vida só vai dar certo quando você entender que a sua vida é Cristo. E com Cristo não tem como dar errado. O problema é a forma que nós olhamos as situações. Sabe? Tem um louvor que ele está sendo muito tocado agora, que fala que Jesus é a cura. Irmão, Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus, ele é a cura, não só na área da saúde, mas ele é a cura espiritual. Ele é a cura na área financeira. Ele é a cura no casamento.
Ele é a cura no trabalho. Jesus, Ele é a cura em todas as áreas da nossa vida. E quando você entende que Ele é suficiente para socorrer, Ele é suficiente para fazer você verdadeiramente viver algo que você nunca viveu, as coisas mudam. Escutando a Jennifer, ela ministrando, e ela falava assim: declare, igreja, declare. É o que você tem que declarar para a sua vida. Ou você vai ficar esperando os outros declarar? A vida é de quem? Você vai viver esperando alguém declarar algo na sua vida, sendo que Jesus já declarou? Irmãos, quando nós vemos o texto que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós já somos abençoados, você vai esperar o quê? Mas é necessário você declarar. Sabe por quê? Porque quando eu creio, eu falo. Você é aquilo que você pensa de você. Será que você nunca vai compreender isso? Sabe por que você é fracassado em alguma área? Porque é o que você pensa de você. Mas sabe o que Jesus falou? Jesus falou que nós, por causa dele, já somos vitoriosos. E se nós já somos vitoriosos, não tem espaço para o fracasso. Mas o diabo colocou esse pensamento na nossa mente, que é um dardo inflamado. Ele lançou um dardo e inflamou a nossa mente. E aí você acha que você em alguma área não é uma pessoa bem-sucedida. Irmãos, como você pode servir a Deus e ser mal-sucedido em alguma área? Preste atenção, irmãos. Tem pessoas que ele pode não ter dinheiro, mas é uma pessoa que vale a pena nós pararmos para ouvir, porque ele é cheio de conhecimento. Tem pessoas que ele é muito rico, mas não dá para a gente parar para ouvir, porque ele é vazio por dentro. O grande problema é que nós temos olhado para as pessoas. Primeiro, olhamos para aquilo que ele tem. Olhamos para o tipo de roupa que ele veste. Olhamos para o tipo de comportamento que ele tem na sociedade. E com base nisso, nós fazemos um julgamento se nós devemos se aproximar ou não. A Bíblia diz que no meio da multidão há bons conselheiros, mas ela também fala para a gente tomar cuidado para quem que nós emprestamos nossos ouvidos. Tem pessoas sábias no nosso meio, tem pessoas com sabedoria de Deus, que nós não paramos para ouvir. É necessário a gente parar, fazer uma autorreflexão. Quem são as pessoas que têm falado na minha vida? Quem são as pessoas que têm verdadeiramente andado comigo? Porque sem essa reflexão, você vai continuar caminhando, muitas vezes para o matadouro, mas da forma errada. Em vez de você herdar o reino, você pode ficar de fora. Então que a partir de hoje nós possamos refletir. Um certo dia morreu tanto Lázaro como o rico. Percebe-se uma diferença, aonde os anjos vêm buscar um, enquanto o outro não. Outra coisa importante que nós devemos prestar atenção: existe um abismo. Então precisamos mudar as nossas vidas, ainda em vida, porque depois de mortos não tem como. Temos que ouvir a palavra de Deus. Aqui nós vemos que ele pede para que ou Lázaro
que Lázaro pudesse voltar e contar para os irmãos o que estava acontecendo. Mas aqui nós vemos claramente Abraão falando que eles devem ouvir Moisés e os profetas. Sabe o que representa Moisés e os profetas nos dias de hoje? A palavra de Deus, Velho Testamento e o Novo. Velho Testamento fala de uma forma que nós deveríamos andar, e fomos insuficientes, não conseguimos. No Novo Testamento fala que nós precisamos de Jesus para então vencermos, para verdadeiramente vivermos da forma que Deus quer que nós andamos. Não tem como viver sem Cristo, não tem como ter uma vida após essa vida sem Ele, porque a única maneira de agradar o Pai é sendo filho. Então nós precisamos pensar que nem Ele, falar que nem Ele, agir que nem Ele, sentir que nem Ele. Precisamos estar atentos, principalmente quem está ao nosso redor, pois Deus pode enviar um dos seus para nos ajudar, mas talvez o nosso orgulho, a nossa soberba, nossa arrogância, a nossa falta de humildade pode atrapalhar enxergar a nossa salvação e a entrada para o reino. Conjecturando essa mensagem, conjecturando, é a minha visão. Deus envia um mendigo para pregar sobre a salvação para o rico. Ele não aceita. Muitas vezes nós oramos a Deus e falamos: Senhor, fale conosco. Mas às vezes nosso orgulho, porque não queremos que uma pessoa que na nossa mente talvez é inferior a nós, venha Deus usar ele para falar com a gente. Irmão, Deus escolhe quem Ele quer. Não tem como a gente saber quem são os deles. Eu creio que a maioria de vocês aqui um dia estava num lugar e Deus usou uma pessoa que você jamais imaginaria que essa pessoa poderia ser usado para falar com você. Se Deus usou uma mula, imagina usar uma pessoa, seja pobre, seja rica, seja uma pessoa às vezes sem estudo, mas com a sabedoria que vem de Deus. Às vezes uma pessoa que você nem conhece, às vezes uma pessoa que você vai ver ela apenas uma vez na vida, ela vai olhar para você e vai falar assim: ó, esse caminho está errado, muda a sua direção, porque nesse caminho esse caminho vai te levar à morte. Deus é diferente do que nós pensamos. Deus, Ele jamais, irmãos, quer o nosso mal. Por isso que Ele sempre vai arrumar estratégias para que a gente ande no caminho dEle. O problema é quando nós nos achamos tão grande, que foi a mensagem de domingo. Nós não permitimos ser podado para continuar sendo uma hortaliça e nos transformamos numa árvore cheia de orgulho, soberba, arrogância, aonde nós não vamos permitir que ninguém fale conosco. Olha, se não for o pastor, não é Deus. Não, irmãos. O mesmo Espírito que está em mim está em você. A igreja primitiva, se você lê ela em Atos, a igreja primitiva está em Atos, irmãos. Fala que tudo havia concordância. Sabe por quê? Porque a base é a fé. Nós aqui pensamos diferente, somos diferente, agimos também diferente. Cada um aqui é de um jeito, mas quando envolve a obra de Deus, a base é a fé. Então o mesmo Espírito que opera em mim, opera em você. Então nós vamos chegar numa concordância.
porque é o Espírito de Deus. E nessa concordância é quando o Espírito está em todos igualmente. Então não tem como todo mundo pensar em ir para a esquerda e 1 e 2 falar: não, eu vou para a direita porque eu não concordo com vocês. O nome disso é espírito de rebeldia. Sabe, estudando a igreja primitiva, eram decididos em reuniões as tomadas de decisões, o que iria ser feito. Mas se eu perguntar para você, qual cor nós devemos pintar a igreja? Cada um vai falar uma cor. Sabe por quê? Porque você fala sem orar. Você não pediu revelação para Deus, para você escolher uma cor, porque a igreja não é tua. Irmão, estou dando um exemplo para vocês muito simples. Na sua casa, é uma igreja primitiva, aonde mora você, sua esposa e filhos. Quando vocês for tomar uma decisão, vocês têm que orar, porque todos vão concordar, porque a base é a fé. O Espírito vai convencer. Ô pastor, mas quando a maioria quer e um não? É porque ele não entendeu ainda o propósito. Porque se a maioria decidiu, irmãos, é porque o Espírito Santo já falou. Por isso que a maioria das minhas decisões não é monocrática. Eu sempre procuro ouvir os irmãos, mas tem hora que dá até medo ouvir os irmãos. Conversando com o Hugo esses dias, ele como ministro de louvor, falei para ele: os irmãos estão escolhendo louvor sem orar, e o responsável é você, que deixa esses irmãos ainda louvar. Ou você ora e tenha convicção se é de Deus, ou eu vou arrancar você e ele. Porque, irmãos, não é o que eu quero. Por mim eu pintava a igreja de vermelho, porque é a cor que eu gosto. Será que você gostaria? Mas às vezes por você seria verde, porque você gosta de verde. Não, irmãos, nós vamos decidir. Por isso que existe liderança. Pastor, mas eu queria também decidir. Seja líder. Como que você quer ajudar numa decisão que você não contribui em nada? Precisamos estar atentos, não permitindo que o nosso orgulho, as nossas vontades, vença aquilo que é a base, que é a fé. Tudo que nós vamos fazer tem que ser por fé. Você dizima por quê? Pela fé. Você oferta por quê? Irmãos, presta atenção, você colocar dinheiro naquilo que você não acredita, você não vai colocar. Mas é por isso que a base tem que ser a fé. Por isso que eu tento ser o mais transparente possível. Mas tem certas coisas, se eu falar para você, você não vai conseguir entender. Porque eu estou olhando com os olhos da fé e você anda olhando com os olhos da carne. Eu estou vendo uma cor branca, enquanto você está vendo uma cor azul. Porque estão de óculos diferentes. O óculos da fé é um, e o óculos da carne é outro. Mas que a partir de hoje nós podemos tomar decisão. E olha como é que muda as coisas. Imagina que eu sou ministro e eu vou louvar hoje, e Deus colocou no meu coração os louvores. Aí o Hugo, que é o líder, chega para mim e fala assim: ô Rosemildo,
olha, esse louvor não encaixou. Não, irmão, Deus falou comigo nesse louvor. É esse louvor que nós vamos tocar. Eu tenho convicção, Deus falou comigo. E Ele pode falar para mim o que quiser. Por isso que, em vez em quando, eu chego aqui para eles e falo: ó, eu quero tal louvor. Eu não quero saber se eles ensaiou. Eu não quero saber se eles sabem ou não sabem. Porque se o Espírito Santo falou comigo, irmãos, com certeza o Espírito Santo sabia que eles sabem. É dessa forma. Coisa simples. Irmãos, nós precisamos. Olha, vamos todo mundo para a esquerda? Vamos todo mundo. Mas de que forma? Com os olhos espirituais. Todo mundo olhando da mesma forma. Olha, fulano é diferente de mim, mas a nossa fé é a mesma. Olha, eu penso de uma forma, outro pensa de outra. Irmãos, eu tenho certeza que talvez alguns de vocês podem não gostar do local onde vai ser a nossa igreja. Mas preste atenção, irmãos. 5 anos orando para ter um terreno. Me mostra para mim aonde tem um terreno aqui em Nova Olímpia de 563 metros que nós pagamos o valor que pagamos ali, sem precisar pedir oferta para ninguém. Compramos e pagamos. Está pago, registrado e escriturado no nome da comunidade. É sobre isso. União. Olha, eu sei aonde está sendo aplicado aquilo que eu tenho investido na minha igreja. Só isso é motivo para você se motivar e saber que daqui 1 ano, ou que seja 2, nós vamos levantar, irmão, o maior prédio de igreja evangélica aqui em Nova Olímpia, com salinha para as crianças da forma certa, com uma sala para ter reunião, com uma sala para ter estudo, com uma cozinha lá no fundo, que é um dos nossos desejos, da forma que o Senhor está mostrando, mas de uma forma que não é que o pastor quer assim. A igreja, olha, eu faço parte daquilo ali, ó. Tá vendo aquele tijolo ali, ó? Um deles foi eu. Eu faço parte. Sabe, eu fico. Esses dias eu estava conversando, não lembro agora com quem, e um irmão falando: olha, é sobre o retroprojetor, é isso, né? Olha, eu ajudei a comprar aquele retroprojetor. É o outro, não esse. Não é gostoso você saber disso? Aí um certo dia ele larga nós na mão. Queimou. Mas a unidade da fé, com os dízimos e as ofertas, nós tínhamos um caixa para poder comprar. No mesmo dia que queimou, pagamos 5.900 nesse projetor. Unidade. Ouvindo uns aos outros. É sobre isso. Como que eu vou pedir? Por exemplo, queimou o nosso teclado, o outro. Como que eu vou escolher um teclado, irmão, se eu não sei nem tocar nada? Então eu perguntei para quem sabe. Doutor Rafa, que tipo de teclado que vocês querem? Na forma que nós conseguimos comprar. Não um inferior e nem um também além das nossas condições. Irmão, acredite, nós compramos um muito bom. Ele é muito bom. Mas sabe por quê? Por cada um de vocês. Lembre sempre da base. Tudo na sua vida, a base é a fé. O mendigo poderia não ter dinheiro, mas a fé foi o que salvou ele. É a fé que vai mudar quem nós somos.
É a fé que vai fazer você chegar na onde humanamente seria impossível você chegar. É pela fé. Irmãos, a fé é a base de tudo no cristianismo. É pela fé que nós vamos conseguir as coisas. Por ela, nós cremos que Jesus morreu por nós, no nosso lugar. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor colocou e deu a direção para nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém?